Estamos na apresentação do desafio 3, onde o nosso objetivo é criar um sistema simples de cadastro de usuário, onde nós iremos validar um CPF e senha antes de armazenar esses dados no local storage do navegador. Então, primeiro, nós vamos selecionar os elementos da página HTML. Aqui nós criamos um let CPF e let senha, certo? E nós fizemos aqui um document.querySelector para pegar esses ID lá do HTML e ele vai acessar os elementos HTML com base no ID. E esse valide CPF e valide senha, eles são variáveis booleanas que controlam se o CPF e a senha são válidos. Aqui nós temos a segunda parte, que é a validação do CPF ao digitar. Aqui nós adicionamos um add event listener keyup, que ele vai ativar a função toda vez que o usuário digita algo no campo. E aqui nós criamos um if e um else, que são as condicionais, para verificar se o CPF ele tem pelo menos 11 dígitos. E aqui nós temos uma label CPF e uma label CPF, e nós colocamos um atributo style que muda a cor do rótulo para vermelho se for inválido e verde se caso a senha estiver ok. Nessa terceira parte nós temos a validação da senha. Nós colocamos aqui uma senha add event keyup, que é basicamente a mesma coisa lá de cima que a gente fez com o CPF. A senha ela deve ter no mínimo 6 caracteres por questões de segurança. E aqui embaixo, na quarta parte, nós temos a função de cadastro. Nós criamos uma function cadastrar e nessa nós colocamos um local storage.getItem, que vai pegar o lista user, que vai recuperar os usuários cadastrados. Nós colocamos um JSON parse, que vai transformar o texto salvo em objeto JavaScript. E aqui nós temos um array vazio. Se não existir nada falso, ela vai criar uma lista vazia. Aqui, para salvar um novo usuário, nós criamos uma lista user.push e colocamos cpf.value e senha.value. E ela vai adicionar um novo objeto com CPF e senha dentro desse array. E esse local storage.getSetItem, ela salva a lista atualizada e convertida em texto com o JSON Stringify. Aqui nós temos uma verificação final e o redirecionamento, onde nós criamos aqui um if valide CPF e valide senha. Se os campos forem válidos, ela vai exibir uma mensagem de sucesso. Aqui no msg success.innerHTML, aí ela vai exibir uma mensagem de sucesso, que esse window.location href ela vai redirecionar para a tela de login quando o cadastro for realizado com sucesso. E aqui, caso os campos eles estejam incorretos, ele vai criar aqui uma mensagem de erro que impede o cadastro se o CPF ou a senha eles forem inválidos. Temos a parte da seleção dos elementos da página no código de login. Primeiro nós explicamos o cadastro, agora é a parte de login. Primeiro nós selecionamos os elementos da página. Aqui nós criamos um let CPF e uma let senha para selecionar pelo ID lá do HTML. E nós usamos o document.querySelector para pegar os campos de CPF, senha e o local da mensagem de erro. E isso ele permite interagir com os dados digitados pelo usuário e exibir as mensagens. Nesta segunda parte nós temos o carregamento dos usuários cadastrados, onde nós vamos recuperar a lista de usuários do local storage. E aqui, se for nulo, nós vamos usar um array, esses duas bases, um array para criar uma lista vazia. E o JSON parse ele vai transformar os dados salvos em texto de volta para um array de objetos. Aqui nós criamos uma variável chamada userValid e colocamos inicialmente como nulo. E aqui nós usamos o for each para percorrer todos os usuários dessa lista. E caso a gente encontrar o CPF e senha iguais aos digitados, ele vai salvar o usuário encontrado nesse userValid. Aqui nós temos uma simulação de login com sucesso, ou seja, caso o usuário ele digite seus dados corretamente, ela vai gerar um token aleatório como um tipo de simulação de autenticação, e isso vai salvar o token e os dados do usuário caso ele for logar no local storage. E isso, após isso, ela vai redirecionar, caso os dados tenham sido armazenados com sucesso, ela vai redirecionar para a página de inscrição após o login. E aqui nesse else nós temos uma simulação de erro. Se não encontrar o usuário, essa parte ela vai marcar os campos em vermelho e vai mostrar uma mensagem de erro. E também foca no campo de CPF para o usuário ele tentar novamente. E agora nós vamos fazer aqui uma demonstração de como ficou aqui na prática. Primeiro nós temos a parte de cadastro. Eu vou inserir aqui o meu CPF e vocês vão perceber que eu tenho que colocar 11 dígitos, que é a quantidade de números que possui o CPF.
E aqui a senha eu preciso adicionar no mínimo 6 dígitos, menos do que isso eu não vou conseguir dar prosseguimento na parte de cadastro. E vocês verão como ficou. Se eu adicionar uma quantidade de números menor, eu não vou conseguir prosseguir. Agora eu vou aqui apertar em cadastrar e pronto, fui redirecionada para a parte de login. E aqui eu terei que colocar os mesmos dados que eu cadastrei lá na parte de cadastro, senão eu não vou conseguir fazer o login e ir para a página do formulário de inscrição do programa. E vejam só, eu vou tentar colocar aqui algum dado errado para vocês verem como ele vai exibir uma mensagem de erro. Veja só. Então, essa aqui é as duas telas, a página de login e a página de cadastro. E se eu for em login, eu vou ser redirecionada para a parte do formulário de inscrição geral. Olá pessoal, eu me chamo Bianca. Eu vou explicar aqui um pouco sobre o nosso código JavaScript do nosso formulário. E eu vou falar também sobre os blocos de comando que estão sendo executados aqui no nosso código. Aqui na linha 1, nós temos o evento DonContentLoad. E aqui ele vai garantir que o JavaScript seja executado depois que todo o HTML da página tiver sido carregado. E também depois que o DOM estiver pronto para ser manipulado. Aqui, a partir da linha 3, estão sendo selecionados todos os campos do nosso formulário, como, por exemplo, o campo de nome, de CPF e também de e-mail. E a gente está usando getElementById e também o querySelector para que esses elementos possam ser manipulados e validados depois. Outra função importante aqui do nosso código é a função que vai converter os arquivos em PDF que o usuário vai enviar. Ele vai converter esses arquivos para a base 64. E essa função ela vai transformar o arquivo PDF que o usuário enviar em uma string. E assim ele vai ser salvo no local storage. Nós temos também aqui a função que vai salvar os dados no local storage. E essa função ela vai ser chamada só após a validação completa do nosso formulário, depois que o usuário confirmar todos os dados dele. Nós temos também a função que vai exibir uma mensagem de erro, caso o formulário não tenha sido preenchido corretamente. E temos também a outra função que vai limpar a mensagem de erro assim que o usuário preencher o campo que não foi preenchido de forma correta. E aí a mensagem de erro vai desaparecer. Temos também aqui as funções que vão validar campos específicos, como por exemplo a função validar e-mail, que ela vai exigir validar CPF, perdão, que ela vai exigir que o CPF tenha 11 números, e também a função validar e-mail, que vai usar essa expressão regular aqui, para exigir também que seja um e-mail válido. Aqui na linha 120, esse botão salvar, ele vai permitir que o usuário salve o rascunho do questionário. E aqui na linha 143, se houver um rascunho salvo no local storage, ele vai ser preenchido automaticamente, esses campos do formulário, com os dados que o usuário tinha salvado no rascunho anteriormente. Aqui na linha 160 nós temos o botão inscrição, que é um dos principais botões aqui do nosso formulário. E através desse botão vai ter aqui o evento Prevent Default, que ele vai impedir o envio automático do formulário. Esse botão ele também vai validar os campos do nosso formulário, como a gente pode ver aqui. Além de também validar, ele também vai exibir mensagem de erro, caso seja necessário, né, caso tenha algum erro. Ele também vai mostrar a mensagem de confirmação dos dados, né, através aqui do confirme resumo. E também vai chamar a função inscrever, né, que vai salvar os dados do local storage e também que vai confirmar a inscrição do participante nesse formulário. Essa é a tela do nosso formulário. Todos os campos que estão aqui nesse formulário, eles são de envio obrigatório. Então, se o usuário tentar enviar o formulário sem preencher, algum campo vai dar erro. Eu vou tentar enviar aqui sem preencher nada. Pronto, cliquei no botão de fazer inscrição e vocês podem ver que todos os campos estão aparecendo a mensagem de que é de preenchimento obrigatório. Aqui, ó. Então, se eu preencher aqui com o meu nome, já vai automaticamente desaparecer a mensagem de preenchimento obrigatório porque o campo foi respondido. Aqui no CPF, o usuário ele só consegue digitar os 11 dígitos comuns do CPF. E também no e-mail ele tem que digitar um e-mail válido, porque também se não digitar um e-mail válido, não vai dar certo o envio. Eu já preenchi aqui todos os campos do nosso formulário, eles estão devidamente preenchidos, os documentos foram anexados, e agora eu vou fazer o envio aqui do formulário. Quando você fizer o envio, vai aparecer essa página aqui, para você confirmar os seus dados, se eles estão corretos, clique em OK, vai aparecer a mensagem dizendo que o formulário foi enviado com sucesso. A gente também pode observar aqui no local storage, todos os dados eles foram enviados, os dados do nosso formulário, e também a documentação que o candidato enviou está salva aqui, está armazenada através da base 64. Agora mostrando aqui a funcionalidade desse botão, do botão salvar. Esse botão ele vai salvar um rascunho das informações do participante, caso ele esteja preenchendo o formulário e precise sair da página ou a página recarregue. As informações que ele salvou, elas vão ficar preenchidas aqui. Por exemplo, eu vou preencher aqui o meu nome e a data de nascimento. Vou preencher também aqui o CPF. E eu vou clicar em salvar. As informações foram salvas como rascunho. Eu vou recarregar a página aqui só para testar. Recarreguei a página
e as informações continuam aqui preenchidas. Importante também a gente ressaltar que o nosso formulário ele está responsivo para todas as telas, não só para a tela de computador. Como vocês podem ver aqui, ele está totalmente adaptado aqui para a tela de celular.